pra cima do Vasco, pra cima do freguês, 1-0 Mengão, 1-0 com gostinho de goleada, vitória do Mengão, meu querido. Vamos conferir aqui agora a imprensa paulista falando sobre esse jogo, certamente elogiando 2 jogos do Tite. 6 pontos pro Flamengo, chora Vasco, vai ser rebaixado. Segunda divisão. Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais no crescimento do canal. Dá essa força, clica aqui embaixo, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, é muito importante pra gente seguir crescendo, e acompanha o vídeo até o final da imprensa falando pós-vitória do Flamengo sobre a equipe do Vasco. Fica aí com o Gordola que eu já volto aqui pra reagir com vocês aí a essa vitória do Mengão. Vambora, Flamengo, dá pra pegar o Botafogo, hein, meu querido? Vambora, vamos pra cima. E que saiu no segundo tempo. Jogada pela esquerda com o Gabigol, ele toca pra dentro da área e o Gerson aparece pra finalizar. A bola desvia antes de bater o Léo Jardim, Fernando Campos. Exatamente. Muito boa tarde, né? Boa noite já. Boa noite, né? Boa noite. Pra você, Bruno, pro Donk, pro Djalma, pro Fã de Esporte. Uma das primeiras jogadas do Gabigol. Essa é a força do banco do Flamengo, né? Aquela arrastada que ele dá atacando ali as costas da defesa e o Gerson chegando para bater cruzado. O Flamengo foi mais eficiente do que o Vasco hoje no Maracanã. Depois a gente fala mais sobre isso. Sim, não é, dona? Com a derrota do Vasco, com a vitória do Cruzeiro e também com os outros resultados. Aí, rodada boa pro Bahia. Ótima pro Bahia. Vitória por 2-0. Ótima pro Bahia. O Bahia conseguindo uma recuperação com o Rogério Ceni. Você tem a goleada que o Santos sofreu. O Goiás conseguindo um ponto valioso no empate contra o Cuiabá em um confronto direto. O Cruzeiro, o que tem mais de disputa hoje dentro do Campeonato Brasileiro é a briga contra o rebaixamento. E nessa rodada, acho que o Bahia saiu como o grande vitorioso ali naquela briga. O Internacional também, claro, indo a 35 pontos. Djalminha, vitória então do Flamengo por 1-0. Jogo muito equilibrado, mas aí depois das mudanças todas, né? E no segundo tempo, quando faltava fôlego para as duas equipes, aí as mudanças fizeram mais sentido para o rubro-negro e assim o Flamengo vence por 1-0 no Maracanã. Lotado. Djalma, boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Donan. Boa noite, Dom, que é o Fã do Esporte. É verdade, Bruno. Foi um clássico muito equilibrado. Primeiro tempo muito estudado, poucas oportunidades de gol, as duas equipes não se agrediram muito. Segundo tempo o jogo se abriu um pouco mais. O Vasco, no momento em que leva o gol, já aos 30 minutos do segundo tempo, já estava até melhor na partida, apesar do Flamengo sempre ter tomado mais a iniciativa. Mas o Tite fez uma mudança que, na teoria, ela parecia que não funcionaria, mas acabou que funcionou. Ele tira o Bruno Henrique, coloca o Luiz Araújo e o lateral do Vasco sobe na marcação, o Gabigol faz uma penetração pelo lado esquerdo, faz o cruzamento e o Gerson faz o gol da vitória. Um clássico muito equilibrado, poderia terminar empate, acho que até o resultado mais justo, mas o Flamengo aproveitou a única oportunidade que teve. E clássico é assim, né? Decidido num pequeno detalhe, o Flamengo saiu vitorioso. Reta final do primeiro tempo com o Léo Jardim aparecendo bastante. O Flamengo, o Vasco começa melhor o jogo, consegue encaixar bem uma marcação, parte física, acelerando, criando boas oportunidades. E aí o Flamengo equilibra ali na reta final do primeiro tempo e começa a testar bastante o Léo Jardim. Né? Na soma dos 90 minutos, né, contando os acréscimos, um pouco mais de 90 minutos, eu achei que o Vasco foi superior, analisando o rendimento. Teve mais posse de bola, né, finalizou 17 vezes contra 10 vezes do Flamengo, só que o Flamengo foi eficiente. Teve a oportunidade de marcar, o Gerson foi lá e botou dentro da rede, assim ao futebol. Faltou contundência e eficiência, né, aquele capricho na hora de finalizar as jogadas. E também reforçar a grande atuação. A gente destacou o Léo Jardim, que de novo foi muito bem, a grande atuação do Rossi, né? O Rossi evitou alguns gols que o Vasco teve chance ali, principalmente, né, chances que o Verratti, né, teve ali com aquela jogada aérea que é muito forte. Então, assim, acho que hoje o Flamengo tem um goleiro mais confiável. Olha essa defesa que ele faz na cabeçada do Verratti. O Rossi mostrando a que veio. A gente viu estamos vendo, né, aquele lance do Praxedes, né, que a bola desvia e parecia ter endereço. E esse lance é incrível também, do Zé Gabriel ali. Zé Gabriel, né, embaixo da trave ali, não conseguindo finalizar.
E aí ele é muito difícil, né? Até porque a bola passa no meio de tantas pessoas, tantos jogadores ali, vai meio pelo instinto colocar o pé. Eu também achei que o Vasco, na soma dos 90 minutos, foi um pouco superior ao Flamengo, sobretudo ali no segundo tempo, quando o Rossi trabalha mais, ainda que o Flamengo tenha terminado melhor o primeiro tempo, mas para mim um Vasco se mostrou muito competitivo, né? Apesar do outro lado ter mais individualidades, inclusive saindo do banco e podendo fazer a diferença, né? Como os companheiros já destacaram. O Vasco fez um bom jogo, acho que dói muito pro torcedor da forma como acaba derrotado, e do outro lado, acho que do Flamengo pode não ter sido a melhor exibição, mas é uma vitória num clássico, é um time que venceu seus 2 jogos sob o comando do Tite e não sofreu gols, acho que isso precisa ser ressaltado. É ainda muito recorte muito pequeno para falar da influência do Tite, mas eu senti um Flamengo até mais competitivo sem a bola. Então, acho que é um time que parece estar dando uma resposta, ainda que seja muito cedo, para a gente fazer uma análise com mais propriedade em relação ao seu novo treinador. Os números, então, o Donante tinha destacado alguns, mas, Djalma, olha só como o Vasco leva vantagem em quase todos esses indicadores, né? Na posse de bola, nos passes certos, nas ações na área do rival, aí o número é bem equilibrado, mas com vantagem para o vascaíno. Ainda chutes e chutes certos, como o Donan falou, 17 finalizações do Vasco contra 10 do Flamengo. Aí no percentual, claro, de chutes certos, o Flamengo teve vantagem. E em cruzamentos, 32 cruzamentos contra 16, então muito buscando o Verratti. Bom, a gente vê que é exatamente no critério que o Flamengo leva vantagem. Aí é o que decide o jogo, que é a eficiência. Foi isso, a gente pode resumir assim? Foi por causa da eficiência que o Flamengo conseguiu vencer o jogo, Djalminha? Sem dúvida alguma, Bruno, porque a oportunidade, vamos dizer assim, mais clara, né, que o Flamengo teve, o Flamengo conseguiu converter, o Gerson deu sorte também, que a bola desvia na zaga, eu acho que até o Léo Jardim pegaria essa bola se ela não tivesse tido desvio, e do outro lado foi o contrário, né, o Vasco quando teve a sua oportunidade, quando não finalizou equivocadamente, estava o Rossi ali que foi bem, e o clássico basicamente isso, um jogo muito equilibrado, os números dizem mais ou menos o que foi o jogo, né? O Vasco aí com uma superioridade, mas não transformada em chance clara de gol, né? Muito à base desses cruzamentos, porque tem esse jogador que é perigosíssimo na área, que é o Veguete, mas eu acho que o Flamengo foi isso, soube aproveitar a oportunidade que teve e matou o jogo, e um jogo, como eu falei antes, esse jogo poderia sair empatado tranquilamente, que eu acho que até seria o resultado mais justo, mas o Flamengo foi merecedor porque converteu a oportunidade que teve. Dá pra falar que foi injusta a vitória? Injusto é que, assim, eu sou da teoria, assim, que injusto falar geralmente quando tem algum erro de arbitragem. Sim. Que determina, assim. O Vasco teve as oportunidades. Mas também dentro não foi essa superioridade toda do Vasco. Não, acho que não. Foi bem equilibrado, assim. É que, assim, não seria nenhum absurdo se fosse 1-0 pro Vasco, o jogo pela quantidade de oportunidades. Mas, assim, é como o Djalminha falou, da eficiência do time. Então, sincero, eu não consigo enxergar um placar injusto nesse 1-0, apesar de ser muito doloroso pro torcedor do Vasco, porque ele tinha elementos para ver dentro da atuação, da questão coletiva, como o time foi equilibrado, poderia ter saído com algo melhor. Assim, falar em injustiça é complicado porque o Flamengo foi eficiente, teve a qualidade do Gerson ali chegando, né, a qualidade do Gabigol para pegar esse tapa na frente, é uma característica dele, né, para atacar as costas da defesa. E teve essa oportunidade botando da rede. Assim é o futebol, assim é o jogo. O que dá para o torcedor do Vasco enxergar dentro de campo é um time organizado, time estruturado, um time que evoluiu. Óbvio que na situação do Vasco, que está na zona do rebaixamento, o time precisa pontuar. Jogar bem vai deixar o Vasco mais próximo de vitórias, como, por exemplo, venceu o Fortaleza no meio de semana com mérito. É um rendimento que deixa o torcedor esperançoso ainda em uma permanência para a Série A. Porque em algumas oportunidades, dentro do jogo, o Vasco foi superior, criou mais, fez o Rossi trabalhar, o Rossi sendo o melhor em campo para mim hoje no Maracanã. Mas o Flamengo foi o time eficiente dentro do Maracanã, porque foi lá e botou a bola dentro da rede, né? Teve mais qualidade para isso também. Acho que também que teve um peso grande, que é a questão do elenco, né? Isso é muito evidente. Isso é muito evidente, porque no segundo tempo entra um Gabigol, lá, como é que ele faz muito bem nessa jogada, né, esse facão, né, para receber essa bola em profundidade, e o Vasco não tinha alguns jogadores importantes, o Rossi de fora, era um cara importante para essa rotação de elenco. O Marlon Gomes também, um cara que faz falta dentro desse setor de meio campo
do Ramon Dias, o Cebolinha veio do banco de reservas. As 3 primeiras mudanças são o Gabigol, o Luiz Araújo e o Cebolinha. E tem o Everton Ribeiro também. Isso, e ainda entra o Everton Ribeiro. Você tem um peso muito grande que, quando o Tite olha para o banco, ele tem mais qualidade para rodar. E tem mais qualidade para definir jogos. Essa eficiência também tem uma relação com a qualidade do elenco do Flamengo. Então, mas vocês esperavam que o Flamengo vencesse com mais tranquilidade o jogo? Eu tinha expectativa de um Flamengo favorito, ainda mais depois da chegada do Tite. Já dá para ver um impacto, dá para ver um time mais bem distribuído, mais organizado, mais competitivo sem a bola. Acho que essa postura modificou. A gente viu um Flamengo muito passivo anteriormente. E a gente vê também algumas mexidas dele, né? De posicionamento, puxando o Gerson pro lado direito. Ele faz até o gol pelo lado esquerdo. Mas no Mineirão, né, o Flamengo não tinha começado bem, por exemplo, contra o Cruzeiro, com o Gerson ali pelo lado esquerdo. Ele puxa para a direita, o Everton Ribeiro vindo por dentro e o Flamengo começa a ganhar um pouco mais de corpo. Então, hoje, o Flamengo era favorito antes do confronto, mas eu já esperava um jogo muito equilibrado por tudo que o Vasco tem jogado. O Vasco tem uma campanha de por um mérito do Vasco. Porque evoluiu muito com o Ramon Dias e com os reforços, né? A campanha de retorno do Vasco é uma campanha de parte de cima da tabela e eu acho que a gente viu isso dentro de campo. Faz uma comparação de como foi no primeiro turno aquele 4-1 do Flamengo, né, em cima do Vasco, e como foi o jogo de hoje. O Vasco evoluiu muito desde então. A gente está falando de alguns meses. Mas é uma equipe que, mesmo com resultado negativo, mostrou hoje a organização e mostrou que tem condições, sim, de permanecer na Série A. Ô, Djalminha, jogando da maneira que jogou hoje, você acha que o Vasco ele não vai cair? Ele mostrou hoje, apesar de ter entrado na zona do rebaixamento, certo, nessa rodada, apesar disso, o torcedor ele tem uma perspectiva boa, apesar da tabela não dizer isso? Ô, Bruno, garantir que se o Vasco vai cair ou não é muito difícil, mas assim, o jogo... em si, eu já esperava esse equilíbrio, porque o Ramon Dias vem resumindo e vem falando todos os jogos muito bem. Essa equipe do Vasco hoje, ela compete com qualquer equipe do brasileiro de igual para igual. Ela faz um jogo igual, ela consegue isso. É uma equipe forte fisicamente, competitiva, e que se tiver um momento, uma sorte na finalização, finalizar melhor, ela consegue vencer. Já teve exemplos disso, de fazer um jogo de igual para igual contra o Palmeiras, mesmo não conseguindo o resultado. Um jogo hoje de igual para igual contra o Flamengo. Então, assim, o torcedor vascaíno, vendo essas atuações, ele pode estar esperançoso. Que esse time do Vasco ele vai lutar até o final. E quando ele encontra alguma superioridade, ele está conseguindo vencer. Lógico que nós temos que reconhecer que ele enfrentou hoje o que hoje é o segundo colocado do campeonato. A gente tem que reconhecer, apesar de ser um clássico, a diferença técnica de um adversário com outro. E o Vasco enfrenta de igual para igual. Então, acho que o Vasco, pelo que vem jogando, o torcedor pode ficar esperançoso, porque tem condições de sair, sim, dessa zona de rebaixamento, mesmo hoje não conseguindo ao menos um empate, né, para ficar fora do rebaixamento. Mas também é verdade que, por mais que exista essa boa perspectiva, né, Donk, o Flamengo fez o que tinha que fazer. Pega o rival e fala, fica aí, ó, teu lugar é aí embaixo. Algo que, por exemplo, o Atlético Mineiro não fez com o Cruzeiro. Exatamente, e jogos de um equilíbrio até parecido. Assim, até no Clássico Mineiro eu tenho... No Carioca eu aponto o Vasco até como um pouco melhor na partida. No Mineiro, para mim, houve um equilíbrio muito grande ali entre as duas equipes. A questão para mim do Vasco, para mim, nitidamente, ele não tá entre os 4 piores que jogam futebol no Brasil hoje. E assim, com muita folga não tá. Só que isso não é segurança nenhuma que você vai se manter no campeonato. Que você depende muitas vezes de sequência de resultados, você pode ter desfalques, como os seus concorrentes também estão jogando. Você tem uma oscilação, você tem muitos times mudando de técnico, né, nesse período. Quanto que isso pode influenciar, como influenciou positivamente no caso do Vasco. Então, por exemplo, o Corinthians é uma incógnita, também mudou de técnico recentemente. O próprio Cruzeiro também mudou de técnico recentemente. Vinha numa série muito ruim, mas daí ganha um clássico como esse. Então, assim, são muitos fatores que tornam a coisa imprevisível, ainda mais com tantos times ali próximos na zona do campeonato. Mas que o Vasco não está entre os 4 piores níveis de atuação do futebol brasileiro, ele não está nem perto disso daí. O Vasco está pagando um preço pelo péssimo primeiro turno que fez, né? Todos os erros da gestão, no planejamento, né? Uma pontuação muito baixa,
o aproveitamento do Ramon Dias, o aproveitamento de parte de cima da tabela. Não só do Ramon, né, mas com os reforços que chegaram também, né? Você tem o Payet, que foi bem no primeiro tempo, hoje até uma modificação do Ramon, né? Ele vindo mais por dentro, caindo mais pelo lado direito, o Peck invertendo para o lado esquerdo, né? O Paulinho fechava em alguns momentos para ajudar o Payet também ali sem a bola, então você já vê o Ramon tentando colocar o Payet um pouco mais confortável. O Payet teve certa dificuldade quando jogou aberto pelo lado esquerdo, porque ele ficava distante do gol, ele era pouco acionado, participava pouco do jogo e tinha dificuldade sem a bola. Para ele jogar aberto, ele vai ter que acompanhar, então seria um problema. A melhor versão que a gente viu do Payet até agora com a camisa do Vasco foi no segundo tempo contra o Fortaleza, jogando por dentro. Porque ele é mais participativo, ele está mais próximo do gol e assim pode ser mais decisivo, tanto que resolveu o jogo lá. Então a gente viu o toque de qualidade, a categoria que ele tem, principalmente ele no primeiro tempo, com algumas boas jogadas na criatividade que ele tem. Mas eu estou muito nessa linha do Donk, assim, falando sobre o Vasco, se a gente for analisar as equipes que estão brigando contra o rebaixamento, óbvio que, como o Djalma falou, não tem como a gente sacramentar e cravar, o Vasco não vai cair. Então. Quem decide isso é o campo. Mas falando de rendimento, acho que dos times que estão brigando ali, Vasco e Bahia são equipes que estão jogando mais futebol. Sim. São equipes que evoluíram muito. O Bahia com o Rogério Ceni e o Vasco com o Ramon Dias. Porque eu tô vendo aqui a tabela do Vasco, você também não tem garantia de vitória nos próximos jogos. Não. O próximo jogo é com o Inter. Daqui a pouco a gente vai falar muito do Inter, que acabou de golear o Santos por 7. É verdade que é em São Januário, a gente sabe o ambiente todo como vai ser importante. Depois ele vai jogar com o Goiás fora. Essa partida é fundamental. E o Goiás em casa tem feito pontos importantes. E depois ele joga fora de novo com o Cuiabá. Quer dizer, nessas 3 rodadas, não é, Dom? Você não tem garantia de vitória nenhuma. Nenhuma. E se você não vence, são muitos deles confronto direto, né? Sim. O Inter ainda você também pode colocar nessa briga, embora eu acredito que não esteja. Então, assim, você não, a garantia é 0. Tudo bem que fez 7 no Santos, mas cada partida é uma história. Não dá para se basear nesse aspecto, mas continua completamente aberto. Essa disputa é difícil, assim, você descartar ali alguém, ou colocar alguém como seguro, não, que não vai cair, ou que vai cair. Lógico, tem uma diferença muito grande de América e Curitiba, mas de resto é tudo muito nivelado. Djalma, na parte de cima da tabela, a gente tem neste momento, então, o Flamengo diminuindo um pouco a vantagem do Botafogo. Nessa rodada a diferença cai, porque o Botafogo empata e o Flamengo vence. A vantagem botafoguense agora é de 9 pontos. O Flamengo é o vice-líder da competição, o Red Bull Bragantino joga logo mais contra o Fluminense. O que essa diferença de 9 pontos significa para o rubro-negro, hein, Djalminha? Pro Flamengo, eu acho que é uma diferença muito grande para o Flamengo. O Flamengo tem que se concentrar no que o Tite planejou, que é a vaga direta para a Libertadores, né? Lógico, não vou dizer que está sacramentado o campeonato, eu acho que ainda não. O Botafogo tem que fazer sua parte, né? Um jogo como o de ontem, que você sai na frente, não é bom deixar escapar, porque depois no final pode pagar por isso, mas eu acho que a vantagem ainda é muito grande, né? Não só para Flamengo, como Bragantino, os dois que estão nessa briga. Aí vamos ver se o Palmeiras consegue a vitória hoje para também pensar em brigar por título. Mas eu acredito que o Flamengo tem que se concentrar em chegar aí de segundo lugar, né, que é o objetivo maior que eu acho que pode conseguir, porque eu acho difícil, né? Não estou falando que é impossível. Botafogo vem tendo alguns tropeços, mas a vantagem ainda é muito grande, o número de vitórias. Então acho que o objetivo principal não tem que ser pensar em título, não. Até porque conseguiu essa vitória de hoje, mas tem muitas equipes aí na briga e não tem nem garantido ainda essa Libertadores. Então acho que o Flamengo tem que se preocupar mais com isso. O grande, não acho que esse vai ser o final do filme, mas o grande plot twist da temporada é o Flamengo campeão brasileiro. O Flamengo apanhou o ano inteiro. Você já viu o Rock 4, Dom? Já. O Rock Balboa apanhou o filme inteiro do Ivan Drago. Sim. Tava todo ensanguentado. Hein, Djalminha? Você assistiu esse na sessão da tarde? Na tela quente? Apanhou. De repente ele dá um golpe, pá, muda o final do filme. E aí seria... E é o Flamengo campeão brasileiro. Já pensou nisso? Seria completamente... Só não dá.
Então. E o que seria bizarro Mas nesse... no filme do Stallone isso aconteceria. Não, no filme aconteceria. Se o Stallone jogasse no Flamengo, até Fuga pra vitória. eu acreditaria. Não, mas assim, seria bizarro por conta que, pra mim, o campeonato mais difícil, o título mais difícil da temporada para qualquer clube, ainda mais no cenário atual do futebol brasileiro, é o brasileiro. E aí, pensando nessa possibilidade, mas eu também acho como muito difícil e acho que o Tite foi muito bem na hora de definir a situação logo na entrevista de apresentação dele. Colocar como objetivo é a vaga direta na Libertadores. O título é um sonho, só que é um sonho que não depende do Flamengo. Ele depende de tropeços do Botafogo. O Flamengo tem que pensar no que ele pode fazer. Se o Botafogo, de repente, cooperar com isso, aí você espera e discute se o roteiro acaba dando certo. Mas, no momento, o foco do Flamengo tem que ser fazer a parte dele, que é tentar se classificar direto para a Libertadores. Eu também acho que o Flamengo não se colocou na briga ainda. Essa briga do Botafogo. Não se colocou na briga? O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro desde a terceira rodada. É de cabo a rabo. Tem uma vantagem para ser construída e é um time muito consistente. A briga do Flamengo nesse momento é, primeiro, a confirmação da vaga na Libertadores. Foi o que o Tite falou. Falar em título do Campeonato Brasileiro seria lucro, seria um sonho. E eu acho que é um sonho distante no momento. O que tem de positivo até agora? O Tite chegou, está com 100% de aproveitamento. Ele pega um jogo fora de casa, vence. Ele pega um clássico muito complicado, vence. Eu acho que o time avançou em alguns pontos, na organização, na postura. Né? Ele tem ali a característica de modificar o posicionamento de um outro jogador, mas ainda é um trabalho que ele vai precisar de mais tempo, porque ele pega um Flamengo praticamente com terra arrasada do Sampaoli. Tinha muito pouco para aproveitar. Tanto que hoje, o Flamengo com um elenco mais poderoso, com jogadores com mais capacidade técnica, o Flamengo em alguns momentos ele foi inferior ao Vasco. Porque o Ramon Dias tem mais tempo de trabalho, né? Chegou há mais tempo, o time já tem uma cara maior dele, o Tite ainda está moldando um pouco esse padrão de jogo, essa organização do Flamengo. Eu acho que está cedo para falar em possibilidade de título para o Flamengo. No momento, o objetivo tem que ser Libertadores. Galera, naturalmente, né, gente, o Flamengo tá longe do título, são 9 pontos, mas quem sabe, né? E, deixa eu dar minha opinião aqui rapidinho sobre essa questão do jogo. Para mim, o Tite teve participação fundamental na vitória do Flamengo. O gol do Flamengo sai exatamente quando o Tite tira o Bruno Henrique do jogo, que não tava bem. Ele não tava bem. Coloca o Gabigol no jogo, tá? E aí, na jogada do gol do Flamengo, quem faz a jogada pelo lado esquerdo, claro, a bola é passada pra ele, ele corre, ganha na corrida, coisa que ele não tava conseguindo fazer. Ele consegue fazer isso. Claro que é pouco ainda pro Gabriel, ele pode entregar mais, né? Em relação ao que ele já entregou, ele pode entregar mais, mas ele ganha na corrida, cruza pra dentro da área, o jogador do Vasco corta e o Gerson bate, é gol. Então, assim, tem a substituição do Tite aí nesse gol do Flamengo. Teve participação decisiva no gol do Flamengo, o Tite. Pedrão, que isso? Quer ser positivista? Não é ser positivista. No jogo contra o Cruzeiro já teve. Quando ele começa errado, depois ele inverte o Gerson com o Ribeiro. E o Flamengo faz o gol. E hoje de novo. Mais uma vez o Flamengo consegue esse gol com uma movimentação do Tite. Então, algo a se falar aí também, né? Excelente vitória do Flamengo. Claro, jogou muito. Não deu show, mas venceu. Clássico é pra vencer. Venceu 3 pontos, é isso que importa. Tamo lá. Flamengo muito bem na briga pela fase de grupos da Libertadores. Agora, título realmente depende aí de outros, porque o Flamengo foi incompetente antes. Deu mole antes, empatou com o América Mineiro em casa, empatou com o Inter em casa, São Paulo em um monte de jogo, aí agora poderia estar brigando pelo título. Mas, quem sabe, né? Vai que o Botafogo começa a perder tudo aí depois desse apagão que teve no Engenhão. Já empatou, né? Enfim. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Tamo junto. Saudações rubro-negras.